mais uma sessão de partilha de conhecimentos. Agradecer aos colegas que estão presentes aqui fisicamente na Nações 2, agradecer aos colegas que estão ligados através do Zoom, agradecer obviamente também à malta que está a fazer obras ali à frente, não se cala com o barulho das obras, obrigado. Obrigado também à Sandra Rodrigues, coordenadora, que possibilitou estarmos aqui presentes todos nas Nações 2 também, com a coordenação aqui da sala. Muito obrigado, Sandra. E, obviamente, obrigado a todos. Peço desculpa, não consigo estar a dar erro na câmara, vou conseguir ligar o vídeo. Ok, Filipe, sem problemas nenhuns. Obrigado pelo esclarecimento. Novamente, quem quiser participar pode perfeitamente, pode e deve, o objetivo destas sessões são essas mesmo, pode perfeitamente participar, pode e deve participar com questões, partilhas, que este é um tema que vamos falar hoje, que de certeza absoluta, como todos, vai suscitar questões, vai suscitar dúvidas, e o objetivo que nós queremos é que, tanto aqui na Nações 2 como em casa, os colegas percebam que é um assunto que é muito importante no nosso dia-a-dia, que tem a ver com o segmento internacional. E agradecer aqui, não está esquecido, por último, não menos importante, antes pelo contrário, agradecer aqui a presença do Sérgio Brites, que vai estar connosco durante esta hora, para poder também partilhar da sua experiência connosco. Novamente reforço aquilo que tenho dito em todas as sessões e vou continuar a dizer em 2023, quando continuarmos com estas iniciativas. Isto não é uma formação, não é workshop, são sessões, são encontros, partilhas, em que nós nos encontramos, nos reunimos para falar e convidamos colegas que têm provas dadas em algum tipo de assuntos, ou algum tipo de matérias que querem também partilhar connosco e com todo o grupo de Nações. 30 segundos off-topic, como se costuma dizer. Não obstante estas sessões ficarem disponíveis online depois no YouTube, eu gosto de reforçar isto, obviamente, não é? Reforço sempre a importância das mesmas e a importância de estarmos presentes fisicamente nas mesmas. Ou sei, compreendo, é uma questão de agenda, é uma questão de calendarização, é uma questão de querer ou não querer, de ter ou mais à vontade, de ingressar ou não com a pessoa que vai fazer a sessão. Sei que depende de todas essas coisas, não vale a pena estar aqui com outras questões. Mas independentemente disto ficar disponível depois na internet, no YouTube, e podemos ver a posteriori, é importante estarmos presentes. Por várias questões. Primeiro, porque se quisermos fazer perguntas, este é o local ideal, correto e lógico para as fazermos. Em segundo lugar, porque é uma questão de colaboração, de respeito, se quisermos, com os colegas. Primeiro, com o Grupo de Nações que lançou a iniciativa, depois comigo, todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana, me preocupo com a elaboração da mesma e, em primeiro lugar, com os colegas que prescindem do seu tempo e investem do seu tempo na preparação e na participação aqui nestas sessões. Portanto, agradecer a quem está presente, lamentar a falta de muitos que não estão presentes, mas depois em sede própria passarei novamente esta mensagem. Não queria, sendo esta a última sessão do ano, deixar de passar esta informação. Nós estamos aqui sempre presentes para vocês, investimos tempo, recursos na preparação destas sessões, e depois muitos, e depois fica a posteriori e eu vejo. E depois consigo ver quantas visualizações os vídeos têm no YouTube e não são as desejáveis. Portanto, mas na pior das hipóteses, quem fica a perder, de certeza, não é quem está presente. Posto isto, e indo ao que interessa, falar aqui do que nos traz aqui. Compartilhar aqui a tela convosco. O tema de hoje tem a ver com o segmento internacional. É algo que, confirmem-me só se todos estão a ver, acredito que sim, pela indicação que eu tenho aqui, todos conseguem ver, certo? Indicação. Ok, obrigado, Dora, pelo acenar de cabeça e outros colegas também. Convidar aqui o Sérgio Brites para falar de segmento internacional. O Sérgio já está connosco há 4 anos. 4 anos. O Sérgio tem passado relacionado a uma multinacional também em portuguesa, mas uma multinacional, e decidiu a dada altura investir mais no tempo e na sua qualidade de vida, que já tinha, mas quis melhorar noutras situações e abraçou o desafio e rapidamente tem tido muito sucesso, tem sido um caso de sucesso, tem sido em alguns campos, aliás, muitos campos, tem sido um caso de exemplo também, tem sido o caso de resiliência, tem sido um dos casos que eu conheço que eu estou aqui para trabalhar e ao fim do dia eu quero trabalhar, quero acompanhar melhor
o meu cliente. E o Sérgio tem tido, a nível de negócios, a nível de faturação, a nível de lançamentos, a nível de angariações, tem tido muito, uma expressão que se utiliza muito na área comercial, o core business, digamos, o nicho de mercado, costuma dizer muito no segmento internacional. Portanto, pareceu-me a pessoa indicada e ideal para podermos fazer esta sessão sobre segmento internacional. E temos convidado o Sérgio para estar connosco hoje, para poder falar um bocadinho connosco. Deixando novamente aqui este repo, eu digo também novamente isto, prefiro pecar por excesso e não por defeito. Se algum de vocês quiser, em próximas edições, participar ou achar que havia um tema que poderia ser abordado ou falado nestas questões, sintam-se, por favor, à vontade para falar comigo diretamente e tentar perceber se faz sentido, se não faz sentido. Até pode não ser feito por vocês, mas eu gostava que se falasse deste assunto e nós cá estaremos para ver a viabilidade do mesmo e para perceber quão execuível é utilizarmos essa sessão. E tudo isto é feito por vocês e é também, em alguns casos, feito convosco. Portanto, o objetivo é exatamente esse. Posto isto, agradecer ao Sérgio e sei se queres que eu vá passando, se queres ir passando depois. Posso falar? Não preciso estar próximo? Não, as pessoas conseguem ver. Ok, e ouvir. E ouvir. Então, Ruben, obrigado antes de mais pelo convite. Eu gostava de dar os parabéns ao Ruben por esta iniciativa. Isto é mesmo muito importante. Lamento, obviamente, também não estarmos todos, não é? Ou pelo menos não ser uma porcentagem assim tão considerável, mas isto é muito importante. Isto não é uma formação, é uma partilha de experiências. Hoje sou eu, outras vezes serão outros, e acho que se aprende bastante, embora não tenha esse... A minha vontade não é só ensinar, mas é passar as minhas experiências, ok? Daquilo que já são 4 anos de mercado e posso dizer que já tenho alguma, e acho que são importantes para a nossa evolução, para a nossa melhoria em termos de atividade, porque na verdade trabalhamos todos no mesmo, passamos pelos mesmos, as mesmas dificuldades e os mesmos problemas. Posto isto, o Ruben convidou-me para falar um pouco sobre o negócio internacional e é um facto que desde a minha segunda angariação, portanto o meu segundo negócio aqui na 121 Nações foi com um apartamento que foi vendido a uns americanos, portanto, ou seja, desde o início da minha atividade que tenho tido o prazer de trabalhar com clientes internacionais. Não só, felizmente, portanto, mas a verdade é que o número e a quantidade de estrangeiros que descobriram, acho eu, Portugal, primeiro pelo turismo, acho que é daí que vem principalmente a descoberta de Portugal numa primeira fase, e agora numa segunda fase, acho que devem ter achado, e simplificando um bocadinho a coisa, se isto é bom para conhecer durante 1 ou 2 semanas, acho que começaram a perceber que também é bom para viver, e ainda bem para nós. Vejo muitas vezes as pessoas sempre um bocadinho a ver as coisas de uma forma negativa, que agora é o fim do Golden Visa, agora a inflação está como está. Acho que temos que ver também as coisas positivas que o mercado tem, e há uma coisa que eu vos posso garantir, que é não vou chamar nicho, mas esta oportunidade que é hoje o assunto desta conversa, que são os clientes internacionais, são uma realidade e uma certeza não só para o presente, mas para o futuro, porque isto ainda é só o início, ok? Ainda é só o início, países como os Estados Unidos, como o Brasil, estão só, digamos, são só os primeiros que estão a vir. Isto vai ser muito mais forte nos próximos anos. Coloquei para enquadramento e numa primeira slide, não vamos ler as notícias, mas se consultarmos sites de imobiliário, somos quase sempre confrontados com informações deste género. Na verdade, quer a percentagem de negócios que envolvem clientes internacionais, quer o próprio volume,
cada vez mais vai aumentando, portanto é cada vez mais significativo, e então temos duas hipóteses, ou não olhamos para eles e deixamos estar, ou então percebemos que efetivamente há aqui muito mercado para explorar e muito negócio para fazer. E acho que é isso também um bocadinho hoje o foco desta minha apresentação, ok? Eu não sou um formador, eu sou um colega, tal qual como vocês, pronto, que reuniu, e já agora é importante vocês terem essa noção. Quando alguém nos pede uma pequena apresentação deste género, obviamente isto não é feito por obviamente tem que ser preparado e pronto, e leva tempo, mas eu faço mesmo questão. E obriga a pesquisa. Exatamente, fiz questão porque o Ruben merece e a empresa merece, e acima de tudo os colegas que estão aqui a ouvir também merecem. Avançando e fazendo um bocadinho o retrato do que é hoje o mercado internacional em Portugal e depois em Lisboa um bocadinho de uma forma mais específica. Eu trouxe alguns números que são números importantes para vocês perceberem que há de facto um crescimento. Os compradores não residentes já representam, portanto, nos últimos 4 trimestres, 11,7% do valor das transações em termos de habitação em Portugal, face a 8,9% do ano anterior, ou seja, há aqui um crescimento que já estamos a falar de uma percentagem que já não é residual, não é 1%, não é 2%, estamos a falar de 11,7%. E já é significativo, mas volto a referir, acho que este número vai crescer nos próximos anos, tenho muito certeza. Portanto, podemos olhar para o gráfico de baixo. O gráfico de baixo tem alguns pormenores interessantes. Para já a linha amarela, deixa-me só ver que é o das transações, penso que é a azul. A azul é, exatamente, peço desculpa, penso que é a percentagem dos clientes estrangeiros. Deixa-me só ver, que ficou aqui um bocadinho. Eu penso que sim, penso que a azul é a percentagem de clientes estrangeiros, que já é quase 12%. Teve ali uma redução, alguns ali em 2021, teve obviamente a razão, acho que é mais do que subejamente conhecida, tem a ver com a pandemia, mas retomou e está agora novamente a subir. Passo também aqui nota para o seguinte, para se olharem para o vermelho e para o verde, o vermelho são os países, os clientes compradores da União Europeia, o vermelho, e o verde fora da União Europeia. E nota-se de facto que os clientes fora da União Europeia estão cada vez mais também a crescer e a ser um valor mais considerável. Há alguns valores também que são valores, este segundo ponto que eu tenho aqui, são valores de imobiliário, não só residencial. Estamos a falar de 30 mil milhões no segundo trimestre de 2022, face a 25 mil milhões do segundo trimestre de 2021. Portanto, muitos milhões, muito dinheiro a entrar em Portugal. E pronto, se isto é a nossa atividade, é uma fatia de negócio que vale mesmo a pena explorar, vale mesmo a pena dedicar. Pode já não sei. Ok, mas agora em Lisboa, mais uns números, depois já acabamos com os números, mas em 2021 transacionaram-se à volta de 1.700 casas na ARU, portanto na área de... Agora, As áreas residencial urbana. exatamente, peço desculpa, então falha. Um ponto interessante para quem, como nós, ganha de comissões, né? Ganha em que quanto maior for o valor do imóvel, mais ganhamos. Portanto, o valor médio destas transações para os clientes estrangeiros quase que é o dobro do valor médio das transações com clientes portugueses, à volta de 500k. Portanto, mais uma vez, um incentivo a olharmos para os clientes estrangeiros de uma forma séria. Não estou a dizer que não o façam, mas pelo menos com mais atenção. Para podermos também
ter um retrato de quem é que está a comprar em Portugal. Este gráfico, neste caso em Lisboa, este gráfico representa os últimos 5 anos. Se repararem, em termos totais acumulados, e eu acho que tínhamos essa noção, portanto, que era a China em termos acumulados, que muito por conta dos Golden Visa era um mercado mais forte, mas se olharmos, e isto está assinalado ali naquelas 2 bolinhas, portanto, isto está da direita para a esquerda, este gráfico está um bocado estranho, está ao contrário, mas ali é o o primeiro semestre de 2022. O que se nota é que países como a França e como os Estados Unidos, e por acaso acho estranho ali o Brasil estar tão pequeno, mas de facto são os países mais fortes hoje em dia, e já agora, que nos permitem ter uma abordagem diferente, ok? Enquanto com clientes, e atenção, portanto, eu, como o Ruben disse, eu estou a trabalhar há 4 anos, não apanhei bem aquele pico dos clientes chineses, mas tenho perfeita noção que é muito mais difícil interagir e ter uma relação com um cliente chinês do que um cliente francês ou americano, como é o caso. Portanto, acho que vai depender mais de nós e do nosso trabalho conseguir ter uma relação com este tipo de clientes franceses ou americanos do que chineses, que vinham muito à procura de um imóvel com um determinado valor, especialmente para o Golden Visa. Aqui vai ser muito importante a forma como nós trabalhamos para conseguir captar este tipo de clientes e conseguir com eles ter uma boa relação. Se me permite, relativamente aqui a este gráfico, como estavas a dizer, aqui na parte do Brasil, uma pergunta que, claro, depende do que estamos a falar. Temos sentido muito o investimento do Brasil, incentivos que o Estado faz e para os cidadãos brasileiros virem cá para Portugal. Achas que isto tem a ver com algum tipo de recessão? Achas que tem a ver com alguma instabilidade? Instabilidade no bom ou no mau sentido, depende da perspectiva, das eleições do Brasil, para saber o que é que resultaria, para saber se sai ou se fico? Achas que em função desses incentivos tem alguma coisa a ver? Falar do Brasil, que é um caso que a comunicação social tem acompanhado e teve eleições recentemente, ou o Reino Unido, em função do Brexit, se tem ou não ver algo a ver com isso, na tua ideia e sensibilidade, o que é que parece? O Brasil é o país que eu mais, tirando os Estados Unidos, que eu mais apostaria, no sentido em que, obviamente, já que há muitos brasileiros, são brasileiros com nível elevado do ponto de vista de capacidade financeira, mas que acho que ainda está no início, ok? Porque é um país muito grande, sabemos que existem muitas assimetrias, mas que existe muita gente com dinheiro, com bastante dinheiro, e que privilegia uma coisa, que o dinheiro só não chega, privilegia um tema que é muito importante, que é a segurança. Pronto, é muito fácil de falar com um brasileiro e de perceber que obviamente gostam do país onde estão, mas há uma grande diferença que é a segurança e a possibilidade de estar em Portugal. O exemplo é que é quase sempre o mesmo, com a janela do carro aberta e não haver qualquer problema. Acho que, e depois já vou ao tema político, ok? O tema político é o mais interessante possível, porque quem gosta do Bolsonaro, quem não gostava do Bolsonaro vem, quem gostou há uns anos, quem não gostava do Lula também veio para Portugal, portanto, ou seja, o tema político acho que está para os dois lados, ok? O que se nota mesmo é que há cada vez mais brasileiros a vir. Depois, eu já vou mostrar mais à frente quais são as principais razões para. Não é só os brasileiros, portanto, isto é de uma forma geral. Aposto muito no Brasil, do ponto de vista da segurança. É um tema muito importante, muito. Portanto, eu sei que temos alguns colegas brasileiros a trabalhar connosco e acho que podem concordar comigo. Não adianta ter muito dinheiro se depois, especialmente com crianças, e não conseguimos dar a segurança que elas necessitam. Não estou a dizer que todas as partes do Brasil são inseguras, não é isso que eu estou a dizer, porque também cá em Portugal também há zonas que não são seguras, isso é como tudo. E pronto, este gráfico, não sei se respondi à pergunta. Está feito. É isso. E falar também ali no Reino Unido, relativamente ao Brexit,
Sim, ou com sim, morte da sim. rainha ou qualquer coisa, não é nenhuma piada, são questões políticas São questões que estão políticas, para sim. tratar, obviamente. E já vou mostrar, passando à frente, ainda entrando, este podes passar basicamente é o resumo do anterior, sim. Pronto, os municípios que mais atraem estrangeiros, não é novidade, pronto, basicamente Lisboa, Cascais e Porto. E depois os outros dois, resumindo, é o Algarve, que está em causa. Eu tenho um outro gráfico já agora para. Escolhi Lisboa, por razões óbvias. Quando nós tivermos uma agência no Porto, podemos analisar também o Porto, mas ainda não temos. Pronto, Lisboa faz sentido olhar para os clientes de 300 a 1 milhão, tipo, são maioritariamente americanos. Depois, acima de 1 milhão, e isto vem ao encontro do que eu falei anteriormente, imóveis acima de 1 milhão, não é curiosamente, para mim não é novidade, temos o Brasil como, estamos a falar do segundo trimestre de 2022, é uma amostra, mas serve como uma boa forma de nós olharmos para os números. E depois, também acho que não tem assim grande relevância, mas no mercado abaixo de 300 mil, França, ok? Depois, só para dar digamos, uma ideia de que, de facto, depois no Algarve ainda aparecem, surgem outros países, temos o Reino Unido e Países Baixos, pronto, basicamente são os mesmos, tirando os Países Baixos, são mais ou menos os mesmos, menos brasileiros, curiosamente. Pronto, avançando. Agora, está a fazer sentido para vocês? Que é uma pergunta que São quero colocar, alguma coisa que queiram colocar, alguma questão? É só um enquadramento de números para podermos, então, faço isto, são números que eu gostava de vos passar para termos noção do que é que está a acontecer. Atenção que eu sei que boa parte desta informação vocês vão apanhando, foi uma forma de sistematizar e poder avançar e fazer o enquadramento para os slides seguintes. Olha, depois coloquei que isto é uma brincadeira, é um tweet que eu encontrei há uns dias e depois, como sabia que ia fazer esta apresentação, eu guardei. Isto tem a ver com um cliente, com uma pessoa americana, com certeza, mas reflete bem aquilo que se passou nos últimos anos. Se há em 2017, se falássemos em Portugal, portanto, o que está aí basicamente é dizer que boa parte das pessoas, ou muitos dos americanos, não estou a dizer que já todos saibam, mas a maior parte não sabia sequer onde é que ficava Portugal. Hoje em dia, isto em jeito de brincadeira, alguém conhece alguém que já comprou casa cá. Felizmente, já há muitos, mas felizmente ainda vão aparecer muitos mais. O mercado americano vai ser muito forte nos próximos anos. E já vou mostrar que tipo de clientes é que estão a vir para Portugal, porque essa é a parte interessante para todos vocês que estão aí, e para mim também, como é óbvio, é que não existem imóveis que vocês digam assim, epá, mas eu não tenho imóveis para estrangeiros, isso não existe, porque de facto eles procuram, quando eu digo eles, os estrangeiros procuram vários tipos de imóveis, que eu já tenho de uma forma sistematizada mais à frente, e como tal, qualquer imóvel, sejam, e vou falar lembrei-me agora, rapidamente vou falar de 3 imóveis que eu tenho. Eu tenho um T2 nas colinas do Cruzeiro, portanto, Odivelas, que não tem nada a ver com isto que falámos, muito procurado por angolanos e brasileiros, por exemplo. Tenho um apartamento nos Anjos para remodelação total, muito procurado por franceses, por americanos, para fazer, portanto, gostam de casas com toque, digamos, mais antigo, mas que gostam de remodelar e mantendo essa traça antiga. E depois tenho um apartamento no Castelo, perto do Castelo, que é procurado por investidores, portanto, ou seja, para basicamente ter um imóvel cá e poder ter o rendimento que vem desse arrendamento. Portanto, não olhem para os vossos imóveis como sendo só para portugueses, porque isso de facto não é assim. Há de facto procura destes clientes por todo o tipo de imóveis. Felizmente para nós. Tem sentido também que o nível de localidade, se a pergunta faz sentido, acredito que sim, mas na minha cabeça já fazia sentido, se o tipo de nacionalidade ou o local onde tu tens a angariação, logo à partida, com a experiência de 4 anos que tens, te vai começar logo a tentar perceber, se eu tiver um imóvel nesta angariação,
provavelmente que tipo de, para além do cliente nacional, que é o nosso objetivo, mas que Sim. tipo de nacionalidade é que poderá aparecer, logo que tipo de promoção é que eu vou promover este imóvel, Completamente, sim. tendo em conta que tipo de cliente poderá aparecer. Tens essa noção? Ou seja, dentro um bocadinho que acabaste de dizer. Olha, a minha primeira experiência mais séria já vamos à prata, obviamente peço desculpa, caiu ali alguma coisa atrás. Mas caiu mesmo ali alguma coisa. Aqui ir caiam negócios, aqui dentro está tudo bem. Ok, pronto. Uh, Aos outros. certo. Continuando. Ok. Estamos a tipos de agressão versus localização versus nacionalidade. A minha segunda experiência a série com clientes estrangeiros foi na Lapa, com um prédio que tinha 4 apartamentos, e é engraçado, porque 90% dos clientes que fiz visita já foi há uns 3 anos, 90% eram estrangeiros, dos quais 60% mais ou menos eram franceses. A Lapa é uma zona que é incrível, é praticamente franceses, alguns americanos, eventualmente, mas sim, há de facto há uma identificação, exato, era a palavra que eu queria dizer, há uma identificação entre zonas. Por exemplo, eu acho que isso tem um bocadinho a ver com o facto de não chegar lá ao metro. Há tipo de clientes que gostam, nós achamos que o metro é sempre importante, mas há clientes que não gostam que o metro chegue lá, para evitar o fluxo de turistas, etc. Sei lá, zonas como Campo de Ourique, zonas como Lapa, são muito procuradas por este tipo de clientes franceses que querem estar fora da vertente mais turística de Lisboa. Depois, há um outro tipo de situações que são casas que eu tive um T5 na Pascoal de Mel, um apartamento todo trabalhado, em que se mantiveram a traça antiga, etc. Claramente franceses, americanos. Há de facto uma identificação de zonas e de tipo de imóveis e depois associada às nacionalidades. Não quer dizer que as coisas sejam diretas, não é? Isso não é assim tão direto, tão linear, porque depois há outros países, há outros clientes que procuram as mesmas coisas. E mesmo dentro o Sérgio acabou de dizer, e relativamente aqui à parte dos Estados Unidos, desta parte do tweet que está aqui, eu em março deste ano tive a oportunidade de estar em Las Vegas na Convenção Mundial da 121, nível mundial, como eu acabei de dizer, e estavam lá colegas de vários países, obviamente sendo nos Estados Unidos, muitos colegas de 121 dos Estados Unidos e do Canadá, mas falei com alguns colegas de agências da 121 dos Estados Unidos, que eles quando sabiam que nós eram de Portugal, eles conseguiam identificar perfeitamente onde é que era Portugal. Portugal, dentro do tweet que está aqui, Portugal para muitas pessoas dos Estados Unidos, norte-americanos, não é a capital de Espanha, é um país que fica na Europa, e muitos deles dizem, em Portugal temos visto muito das notícias aqui nos Estados Unidos, temos acompanhado clientes que procuram investimentos em Portugal, tem sido falado muito do turismo de Portugal aqui nos Estados Unidos, portanto, e recentemente saiu na revista Visão, ou Sábado, ou qualquer coisa, uma das duas, o investimento dos norte-americanos em Portugal. Portanto, este tweet que está aqui, não obstante ser do ponto de vista humorístico, obviamente, não é, reflete um bocadinho da realidade. Portugal está cada vez mais no centro do mundo e os estrangeiros sabem disso. Uhum. Ok. Nada do que está neste slide, portanto, sejam pontos que vocês não conheçam, mas é uma forma também de se sistematizar e digamos, são estes os pontos que do outro lado, ou seja, de quem está fora, aprecia ou valoriza na mudança e que revê em Portugal um país em que consegue ter este pacote de uma forma mais otimizada. Pronto, o primeiro ponto, eu acho que é quase sempre o clima, é um ponto super importante para países do norte da Europa, e depois já vamos, eu tenho aqui um slide sobre os nómadas digitais, é um tema super importante, os nómadas digitais é um ponto que eu digo um slide ou dois só, porque acho que vale mesmo a pena aprofundarmos esta nova realidade, até porque houve mudança de legislação e vamos ter muitos mais clientes deste perfil que compram casa cá para viver e trabalham remotamente com rendimentos
elevado, já agora, portanto, com rendimento, quem vai ter estes vistos dos nómadas digitais tem que ter um rendimento bastante superior àquilo que é a média cá em Portugal, e muitos vêm pelo clima. Portanto, nós estamos em dezembro, 6 de dezembro, olhamos lá para fora, está um dia frio, mas é um dia frio para nós. Portanto, isto é um dia para quem vem da Alemanha, do norte da Europa, é um dia quase primaveril. E isto passa-se com, eu não sei quantos dias por ano, mas mais de 200 dias por ano que estão assim. Portanto, este clima ameno é fundamental, portanto, e a pandemia veio ajudar, especialmente com o tema do trabalho remoto, que estava ainda um bocadinho, pronto, não estava completamente otimizado, acho que agora está muito mais otimizado, e é muito mais uma realidade e facilita este tipo de situações. Pronto, depois, agora atenção, os próximos pontos nós temos que ver do ponto de vista deles, não do nosso ponto de vista, ok? Quando eu falar aqui em que o nosso sistema de saúde é maravilhoso, eu não quero que vocês estejam, porque eu próprio, quando vou a alguns, também sei. Alguém constipado, como diz o Rubem. Acho que era Albertino, não sei. Pronto, atenção, estes são os pontos do ponto de vista deles, ok? Pronto, mas proximidade ao oceano, o baixo custo de vida, agora vocês vão dizer, pá, baixo custo de vida, não sei onde é que estás a ver isso. Isto é relativo, ok? É face à realidade deles, portanto, mas é mesmo verdade, portanto, Portugal continua a ter um baixo custo de vida comparativamente aos outros países, que os atrai também para isso, em todos os níveis. Tudo bem, está agora um bocadinho mais alto, mas dos países onde os clientes vêm também está mais alto. A saúde é um ponto super, super importante. Então aqui para os americanos é mesmo muito importante. E o facto do nosso sistema de saúde, como nós sabemos, não estar perfeito nesta altura, ele continua a ser muito importante porque para quem vive ou está nos Estados Unidos não tem acesso a este tipo de saúde. E atenção, muitos dos clientes que eu acho que vão aparecer nos próximos anos são clientes para reforma, ok? Para estarem aqui os outros, não interessa só os últimos 20 anos, ia dizer a fase, digamos, da terceira idade, e ter uma vida tranquila, com melhor clima, com a possibilidade de ter acesso à Europa, a qualquer país da Europa, de uma forma fácil, e a saúde é um ponto importantíssimo, ok? Mais até, eventualmente, que o clima. E aqui, se permites, nos Estados Unidos, há esse acrescente, para quem sabe, ou para quem não sabe, eles lá, o seguro de saúde lá é, para além de ser caríssimo, nem todas as pessoas têm o sistema de segurança social, nem todos fazem desconto. Não é todos, a maioria não tem. A maioria não tem. E depois é uma coisa, vais tirar um dente, se capaz de pagar quase $1000 ou qualquer coisa. E eles aqui em Portugal, tendo essa possibilidade, ter um seguro que te permita pagar 40, 50 euros por mês, 100 euros por mês, e ter isso tudo, pá, é algo que eles lá não têm, e acabam por ter período de reforma e de pós-laboral, o normal deles trabalharem, pá, terem aqui muitas coisas à disposição dele, hospitais privados, públicos, clínicas, tudo e mais alguma coisa, que para eles é maravilhoso, coisas que eles no país deles, nos Estados Unidos, raramente, ou a maioria não tem. Certo, isso mesmo. Depois, um ponto que eu tenho notado, já não é a primeira vez, vou-vos dar um exemplo. Eu tive com os clientes há uns tempos, e clientes, não sei se eram indianos, já não me recordo se eram indianos, se eram de ascendência indiana, que estavam a viver no Canadá. O Canadá até é um país que eu considero, portanto, não sei, eles é que viviam lá, portanto, eles é que tinham essa opinião, que é este ponto aqui da população amiga e acolhedora. Nós, efetivamente, em Portugal somos, acolhemos bastante bem, somos estrangeiros, rapidamente as pessoas integram-se, salvo, obviamente, algumas exceções, e não é sempre verdade. E achei interessante desses clientes que viviam no Canadá, era uma das razões, não sei se passaram por algum episódio mais de xenofobia, não sei, não me recordo muito bem, mas uma das razões de quererem vir para Portugal era o facto de valorizarem esta questão da facilidade de fazer amigos e de se relacionarem facilmente e das pessoas serem simpáticas no dia a dia. Isso é super importante. Ali depois tem a parte
aquele índice de paz, ou seja, não há praticamente... Aqui a notícia, quando há crime, de facto, é notícia. Portanto, há muitos países em que já nem é notícia quando alguém mata o outro. Portanto, já é uma coisa completamente normal. Aqui continua a ser notícia, porque não, ainda é residual, felizmente, e somos um país muito peaceful, pacífico. Um outro ponto importante, que é o falarmos inglês facilmente, quase, obviamente não somos todos, não são todos, mas a maioria, especialmente as pessoas mais jovens agora, acho que é quase obrigatório, quase todos falam inglês. Isso é muito importante no dia a dia, porque é uma forma das pessoas também se incluírem na sociedade, e pronto, é mais, digamos, um ponto que eu destacava. Continua. Depois mais alguns pontos. A cultura histórica tem a relevância que tem, mas os benefícios fiscais que cada vez mais estamos a dar aos estrangeiros é um ponto importante. Vamos ver aí a parte depois da parte final em que falo das nómadas digitais. É mais um ponto importante, ok, que está a ser feito para captar estes clientes estrangeiros. Depois, atenção, há pontos que eu me lembrei, portanto, a verdade é que temos boas estradas, faltam-nos, acho que, transportes públicos que nos façam chegar ao centro da Europa mais rápido, sem ser o avião, e pronto, e a gastronomia, que normalmente é o último ponto, é um dos pontos também que é bem valorizado quando está em Portugal, face a outros países, portanto, em que a gastronomia não é tão boa. Aqui só coloquei este ponto, até podemos ir ao link, se não sei se depois eles conseguem ver o link. O link consegue. Carregar aqui. Não preciso do vídeo. Era só, pronto, na preparação aqui desta apresentação, deve estar aqui, não? Quer aqui? Não. Ok. Isto tem em PDF, espera aí. Ok. Fazemos não faz mal, não faz mal. Não, é rápido, é rápido. É? É rápido. Sim, é rápido. Isto é para termos todos noção de onde é que vêm os clientes, ou seja, é importante percebermos que a toda a hora há notícias. Portanto, este link que vos vou enviar, que é aqui, carregando aqui, tens que pôr no exato. Portanto, o NBC, ok, um dos sites mais importantes dos Estados Unidos. Confirmem só estão a ver o site, por favor. Talvez não esteja, mas que tens que partilhar, exato, tens que aqui, isso. É isso, acho que eu disse bem. Portanto, isto, quando eu estava a preparar a apresentação, estamos a falar de 29 de novembro, não é um link de há um ano ou dois. Site super importante nos Estados Unidos, as 10 cidades mais top para viver e para trabalhar. Portanto, e depois se baixar rapidamente, não é logo o primeiro, é verdade, mas também eu dispensava ir para o Dubai agora, mas acho que é o quarto que está aí. Sim, exato, mas que também dispensava. E depois este vídeo eu vou partilhar depois convosco aí não vale a pena, pois. Está muito giro, sim, está muito giro, mas pronto, é este tipo de notícias que quem está lá fora vai lendo, vai percebendo e vai explorando. Pronto, aqui é um resumo daquilo que eu já vos disse, são os pontos que atraem, fazem atrair as pessoas para viver cá. Continuando, indo para a apresentação. Ok. Entrando agora um bocadinho mais na atividade, ok? O que falámos até agora foi só o enquadramento, o retrato do mercado, como é que ele está. Agora, algumas, eu não vou chamar dicas, vou chamar algumas observações da minha experiência. Bem, se alguma delas vos fizer sentido, e acho que será com certeza positivo. Mais uma vez, reforço, não é uma formação, são coisas da minha experiência destes 4 anos. E a primeira pergunta, que não está aí a resposta, que é como é que podemos captar estes clientes? Pois eu aqui só tenho uma resposta. Ela não é diferente dos clientes nacionais, é ter angariações. Não há outra forma, que é, atenção, há outras formas. Portanto, existe na mesma a possibilidade de ter referências de círculo de amigos que tenham amigos no estrangeiro, isso mantém-se tudo. Mas a forma pelo menos é assim que eu tenho
trabalhado, e é assim que tenho conseguido ter estes contactos, são as angariações. As angariações permitem-te ter contactos, e depois, e acho que é isso que eu destaco mais à frente, acho que é muito importante, sempre que tenhamos um cliente, isto é válido para os portugueses e para os internacionais, ok? É sempre válido para os dois. Mas se entendemos que existe um cliente estrangeiro que está à procura, acho que vale a pena, até por isto que eu falei, dos valores, da capacidade financeira que muitas vezes é superior, vale a pena agarrá-lo, ok? Já explico como é que eu tento fazer, ok? Acho que vale a pena, e não só mostrar-lhe aquele imóvel para o qual foste contactado, mas tentar agarrá-lo e poder trabalhar com ele, percebendo melhor, ou seja, fazendo a nossa atividade de consultoria, que eu já detalhe mais à frente. Vou fazer uma pergunta, aproveitar, desculpa, estes à parte, mas vou aproveitando aqui o Pix para o Sérgio respirar um bocadinho também e para fazer perguntas dentro do que temos a fazer. Nós estamos habituados, mal ou bem, faz parte da nossa atividade. A maior parte dos clientes compradores, quando nos contactam, é para saber informações do imóvel, como é óbvio, um bocadinho de lá para Alice, mas é esse o objetivo. E muito do cliente nacional, nós notamos que existe um bocadinho, em alguns casos, algum terrorismo habitacional. O cliente nacional, o cliente português, que é para saber qual é que é a casa, tem que vender a linha primeiro, quer só saber se depois chegou, depois é com o banco. Notas diferença a nível de um contacto, de uma lead de um cliente português versus uma lead de um cliente internacional? Sim. Para as suas agressões? Sim. Percebeste a questão? Sim, completamente. Que é relevante. Se alguém nos contacta, ou alguém estrangeiro nos contacta por um determinado imóvel, quase sempre já está no nível mais avançado, ok? Já trabalhou a ideia de investir em Portugal, que é uma boa opção, portanto já passou essa parte, não está claramente, aliás, porque na verdade eles fazem turismo, e eu já explico aí mais à frente, mas fazem turismo a sério, não é de imobiliária, porque eles não têm cá muitas coisas em Portugal para ver, e não estão muito nessa de turismo como nós conhecemos de alguns clientes nacionais, que está bem ainda assim, dos clientes nacionais, muitas vezes também nós fazemos-lo porque deixamos ou não qualificamos bem o cliente, pronto, isso é outra questão. Aqui não acontece muito isso, ok? Não acontece muito isso, o cliente está cá, se contactou por um imóvel, não quer dizer que o compre logo de seguida, isso não funciona assim, até porque muitos vêm cá também para validar o país, ok? Portanto, vêm cá, aproveitam as férias, já têm uma boa ideia de Portugal e começam a pensar eventualmente na possibilidade de investir cá, mas podem não estar preparados para fazer logo, mas uma segunda vez, e então avançar. Há uma pesquisa mais refinada, há um interesse muito mais estruturado. Muito mais estruturado que um cliente que alguns dos clientes nacionais. Claro. Exatamente. Pronto, então, os tipos de clientes que eu já apanhei, pronto, muitos deles são efetivamente para mudança de país, direta, mudança de vida, vender lá e comprar cá, portanto, há cada vez mais clientes que querem fazer isto, portanto, mudar de país. Depois, coloquei ali a pré-reforma, esta pré-reforma, atenção, isto são frases minhas, que eu à medida que fui pensando fui escrevendo, pré-reforma neste sentido, ok? E isto entra no que o Ruben há pouco referiu. Pré-reforma no sentido em que são pessoas já numa fase final de atividade profissional, já decidiram, já viram como boa a hipótese de viver na Europa e em Portugal, digamos, na fase seguinte de reforma, e fazem visitas cá para analisar, fazem visitas cá para também turismo, ok? Está sempre associado ao turismo, mas fazem visitas cá também para perceber em que zona, qual é a zona que mais se identificam para viver, perceber que tipo de imóveis, budgets, etc. Ou seja, não estão ainda preparados para avançar, mas se nós lhe mostrarmos os produtos certos, é muito possível que depois no regresso a conversa continue
e depois numa segunda iteração o negócio evolua. Depois, e já agora, nesta pré-reforma já existe o visto que é o D7, portanto já estava a ser muito aproveitado por este tipo de clientes que estavam em reforma, em pré-reforma, numa fase já mais avançada de vida. Depois, o 50-50 também fui eu que designei, não tem nada a ver com as partilhas, tem a ver com clientes que gostam de ter dois locais para viver. Portanto, ou seja, estar metade do ano num sítio, metade do ano noutro. Acontece muitas vezes por causa do clima, por outras razões, muitas vezes para ter acesso, por exemplo, à Europa e para aproveitar parte dos meses mais quentes para fazer turismo na Europa, etc. Também já apanhei vários clientes que querem ter uma casa cá para ter uma segunda habitação, que depois podem querer ou não fazer alojamento local ou, no período em que a casa está desabitada. Depois, o típico investidor que procura rentabilidade, às vezes compra-se com o objetivo de depois viver daqui a uns anos e nesses anos fazer alojamento de longa duração, ou não. Sinceramente, é aquilo que eu tipicamente com estrangeiros aconselho é arrendamento de longa duração. Pronto, lhes dá menos preocupações. Pronto. Desafios, e aqui depois começa a entrar a nossa atividade. Claramente, país e cultura diferente, a barreira da língua, temos o tema do inglês que quase sempre conseguimos resolver a situação, e depois agora gostava que vissem do lado do comprador, ok? Do estrangeiro que vem a Portugal. Tem muito desconhecimento, mesmo que já tenha cá vindo uma vez ou duas, tem desconhecimento, quer das zonas, quer do que é que existe de oferta, insegurança não no sentido da segurança física, mas de insegurança de desconhecimento, de não conhecer as leis, os processos, como é que se consegue financiamento, etc. E são este tipo de desafios que no slide a seguir eu vou tentar explicar, que é aqui que nós podemos atuar, neste tipo de coisas. Um outro ponto importante, um bocadinho mais acessório, mas importante. É muito raro o cliente que vem cá só para procurar casa. Não aproveita uma viagem a Portugal só para comprar casa e estar dedicado àqueles 3, 4 dias ou 5 só para a procura de imóveis. Quase sempre tem, digamos, a atividade de lazer e de turismo, muitas vezes nem é em Lisboa, em alguma parte dos dias que está cá. Este ponto também é importante para nós agarrarmos o cliente e eu já vou explicar como. Pronto, fiz este slide para tentar sistematizar as minhas ideias e para vos ajudar a passar aquilo que eu acho que é o mais importante. Eu coloquei ali como objetivo é ser o U e assinalei o U com o máximo de digamos, com destaque que eu consegui, portanto, com o bold, com a letra maiúscula e com o sublinhado, ok? São as 3 que eu consegui, porque a ideia não é ser alguém que mostre casas, alguém que seja mais um consultor do cliente e há mais 3 ou 4 a fazer o mesmo trabalho. Atenção, uma coisa é o objetivo, mas se conseguimos ou não, isso, pelo menos, é bom ter isso como objetivo. Mas ter, e como é que isso se faz? Estabelecer uma ligação entre o cliente e o consultor, neste caso seríamos nós, cá em Portugal, se o cliente conseguir ver como, digamos, o contacto preferencial e único, de preferência, em Portugal, nós conseguimos que com mais tempo ou menos tempo, que essa lead venha a dar, digamos, negócio um pouco mais à frente. Se depois entramos num tipo de cliente que está a mandar pedidos para todo lado, não é, atenção, isto novamente não é muito diferente do mercado português, ok? Se ele está a contactar todos e mais alguns, ou se já está a ser acompanhado por uma imobiliária, mas JLL, a porta de frente, é mais difícil, como é óbvio. Então, há uma forma, a meu ver, que é tentar agarrar, e agora já entramos ali para ter essa ligação,
agarrar o cliente no primeiro contacto que temos, ou seja, e coloquei ali, causar uma boa impressão logo no primeiro contacto. Ou seja, se eu for contactado para um determinado imóvel, não me limitar a apresentar ou dizer que está disponível e que é possível visitar, tentar fazer mais do que isso. E vou-vos explicar mais ou menos o que é que eu faço. Agora, não quer dizer que tenham que fazer, mas funciona, portanto, de forma a agarrar esse cliente. Uma das coisas que eu faço, sei que outros colegas fazem, eu tento normalmente perceber quem é que é a pessoa, e isso é muito fácil às vezes porque os nomes são, consegue-se através do Google saber quem é que nos está a contactar, pronto, saber um pouco mais para poder depois, um bocadinho mais à frente da conversa, poder entrar e conseguir ter alguma relação e alguma confiança no discurso que vier a ter. Depois, entrando um bocadinho mais é importante perceber o que é que o cliente quer, ok? E eu faço isso logo no primeiro contacto, ou seja, não limitar ao teu imóvel. Temos muitas vezes esse desejo de vender aquele imóvel para o qual ele nos contactou e depois pode acontecer que ele não gosta e pronto. E acho que deve ser logo captada esta atenção, de forma a que ele não ande contacto de preferência mais nenhum consultor e que nós possamos ser o pivô desse cliente cá em Portugal. Se conseguirmos esta relação, a partir daí é tudo muito mais fácil. Porquê? Porque ele, eventualmente, até se vir algum imóvel que gosta, algum empreendimento, vai-te pedir que explores, porque ele não tem tempo, e não é neste slide que eu tenho, é um bocadinho mais à frente. Já agora, algumas coisas que eu faço, a possibilidade, atenção, a videochamada não se faz sempre, como é óbvio, né? Isto parte do princípio que às vezes, muitas vezes o cliente não está cá em Portugal, ok? Ou está para vir daqui a um mês, já tem data, mas ainda está a explorar. Nem sempre é possível, mas pode-se tentar um bocadinho mais à frente, tentar fazer uma videochamada. Isto hoje em dia isto é completamente trivial. Outra coisa que eu faço, atenção, o facto de eu falar muitas vezes na primeira pessoa de singular, muitos de vocês acredito que o façam, ok? Mas já agora que sou eu que estou a falar, utilizo muito o WhatsApp, muito. Se me contactarem por e-mail, para um determinado imóvel, se me deixarem o número de telefone, seja dos Estados Unidos, seja de França, seja o que é que seja, eu quase sempre utilizo o WhatsApp e tento, porque é um contacto mais direto, mais rápido, e se eu conseguir ali ter alguma relação, os clientes muitas vezes deixam depois de estar a contactar outro 5 minutos. Ok, boa. Eu pensava que não tinha tema para uma hora, mas afinal tem. Pronto, espera só um bocadinho. Ok, WhatsApp. Esse número, sim. Epá, utilizo muito WhatsApp, mesmo muito. Não é intrusivo, acho que muitas vezes não é intrusivo, mas é mais direto do que o e-mail. E depois o e-mail, isto aqui não é, atenção, não é? É um facto. Acontece muitas vezes para Gmails, para situações que tu preparas o e-mail certinho, ou para um hotmail, e nem sempre tens a certeza se o outro lado lá receberam ou não, ou se é para o spam. Pronto, acontece isso muitas vezes. Não tem a ver com o mail do 121, tem a ver com temas tecnológicos, e a situação muitas vezes acontece. Este último ponto que eu digo da apresentação / proposta não é proposta de um imóvel, é o que é que tu podes oferecer ao cliente, pronto, face aos desafios todos que eu falei há pouco atrás, o que é que tu podes ajudar, pronto, e nesse e-mail, ou seja, o primeiro contacto, ao tentar agarrá-lo, é apresentando isto tudo e tentando tranquilizar e perceber que ele tem cá alguém que pode contar perfeitamente disponível não para fazer turismo, ok? Quer dizer, se for preciso, em alguma situação, eu já jantei com clientes, mostrei fama, se for preciso, mas pronto, nós temos que otimizar o nosso tempo, mas mostrar a nossa disponibilidade e tentar
tranquilizá-los que tem cá alguém que os pode ajudar e que não está aqui só para mandar uns links e umas coisas. Ok? E agora vou acelerar um bocadinho mais. O que é preciso, o que é importante? São pontos, isto não tem só a ver com consultor imobiliário, isto é consultor, pronto, já agora é só uma nuance, eu sou consultor imobiliário há 4 anos, mas sou consultor há 24, ok? Já tenho alguma experiência. Este é super importante termos um conhecimento do mercado, ok? E do negócio, porque depois é ter na conversa com... Agora, estes pontos aqui são um bocadinho mais já presenciais, ok? Quando o cliente está cá, encontramos por uma visita, a forma muitas vezes de ganharmos a confiança, e a confiança eu não desconheço, portanto não tem ninguém que nos traga referência, muitas vezes é com o conhecimento que nós temos do mercado, é a forma que nós conseguimos apresentar empreendimentos, muitas vezes os clientes, isto não são armadilhas nenhumas, não, mas perguntam-nos sobre algumas, sobre o Infinity, sobre outro empreendimento qualquer em Portugal, e se tu não souberes, fica assim um bocadinho, quer dizer, ele está a falar de projetos chave cá em Lisboa hoje em dia, se tu não souberes minimamente que eles existem, onde é que são, acaba por dar um bocadinho de desconhecimento do mercado. Depois, empatia, disponibilidade, acho que é muito importante apresentá-la. Depois, há trabalho que é trabalho digamos, de campo, ok? Portanto, identificados os requisitos, temos que conseguir propor os imóveis que mais façam sentido aos requisitos que levantamos, portanto, à qualificação que foi feita. Otimização do tempo em Portugal é fundamental. Portanto, os clientes não têm tempo, é isso que nós temos que aproveitar, não têm tempo para marcar visitas, para andar a ligar atenção. Não têm a maior parte, claro que alguns podem ter. Não têm tempo para estar a ligar a um consultor, se está, o colega está disponível, depois há anúncios duplicados, depois há pronto, esse tipo de situações e é algo que nós podemos agarrar também e depois a parte da preparação das visitas que pronto, nós podemos apresentar a um cliente estrangeiro uma agenda para um determinado dia com os time slots todos e saber quanto tempo é que é a viagem. Já agora, quando eu digo ali disponibilidade, eu muitas vezes ofereço leia e transporto os clientes comigo e faço as visitas no meu carro e é uma forma deles também estarem mais tranquilos e menos preocupados com os estacionamentos e com este tipo de situações. Como o Sérgio tem aqui consultor, eu coloco aqui outra palavra, tem que ver com isto, tem que corroborar a informação que é o agente. Nós também somos agentes imobiliários, porque neste caso o que nós queremos é ser o agente daquele cliente, estamos a representar os interesses do cliente estrangeiro em Portugal. É isto que ele procura, que é um trabalho de excelência e diferenciador que nós colocamos à disposição dele. Pronto, aqui eu não vou passar um bocadinho à frente. Passa aqueles desafios que eu coloquei, desconhecimento e segurança com temas processuais jurídicos, é super importante que nós o tranquilizemos no sentido de oferecer a nossa, que não é minha pessoal, mas perceber que temos em casa, ou não, atenção, muitas vezes há situações que são mais que o processual poderá não chegar para o que o cliente pretende e passamos, e é isso que eu já vou falar a seguir, que é o que eu chamo de construir uma equipa. Já lá vamos, portanto, desculpa lá, perdi-me um bocadinho, mas é um processo importante também, tudo que tem a ver com negociação, forma de apresentação de proposta, as coisas são diferentes de um país para o outro, pronto. Se há negociação ou não no imóvel, se o imóvel está acima ou não do mercado, se é um bom investimento, pronto, quanto mais informação pudermos dar a esse respeito, mais confiança conseguimos ter dele. Ali uma frase que me surgiu, o consultor também é um facilitador, não é só isso, mas até neste pormenor de ir buscar o cliente a um hotel, se for o caso, acaba por facilitar um bocado o trabalho e pronto, e se ele souber que há alguém que está a fazer isto, é uma forma de se agarrar àquele consultor. Pronto, eu coloquei este ponto, eu acho que é importante e tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem, que é quando eu tenho um determinado contacto, embora seja muitas vezes pessoas com
com dinheiro acima da média, eu tenho verificado que muitos deles ainda assim querem ter financiamento em Portugal. Okay? Portanto, têm alguns milhões, mas mesmo assim querem para estes projetos comprar uma casa de 700 ou 800, mas querem dar só 200 e o resto financiar. É uma das coisas que eu faço logo e que acho que pode ser bem vista para agarrar o cliente, é quase, e daí eu chamar criar quase uma equipa, olha, nós temos alguém que pode ajudar, inclusive é colocá-lo logo em contacto, logo a seguir nos primeiros contactos. Tenho utilizado aqui quase sempre alguns colegas que depois, a partir do momento que está em contacto com o colega do financiamento, o cliente já está, não é agarrado, mas já está aqui com com algum compromisso, ok? E pronto, e acaba também por ser importante, ele percebe que nós, mais uma vez, eu estou a dar uma solução para a parte do financiamento e depois a parte jurídica. Quando eu disse que o processual nem sempre chega, é porque os clientes gostam de ter, portanto, o processual é nosso, não é? Portanto, é nosso, é do consultor, e muitas vezes, quase sempre, eles gostam de ter validação dos contratos em gabinetes jurídicos, em advogados. Muitas vezes isso acontece por várias razões, são mais independentes e é a forma como eles têm de trabalhar. E depois, atenção, os advogados aqui também servem para outros temas, sei lá, para a abertura de conta bancária, para outros elementos processuais de vistos, etc. Portanto, o termos alguém, um gabinete de advogados, um contacto que possamos dar também funciona bastante bem, porque, mais uma vez, é mais uma perna, digamos assim, nesta equipa que estamos a tentar criar. Depois outras coisas que são menos importantes, mas há clientes que, como gerem o arrendamento, estão a comprar para investir e para depois ir embora e não conseguem arrendar, portanto poder dar uma sugestão de uma equipa de arrendamento, uma equipa de limpeza, tudo isso acho que é bem-vindo e ele agradece a ajuda que estamos a dar. E pronto, e continuando. Pronto, só mesmo para terminar, que acho que já estamos aqui a exceder um bocadinho o tempo. É um ponto importante. Aqui é que eu próprio não tenho explorado o suficiente, mas quero explorar. É recente, o conceito já não é completamente recente, mas agora a lei veio tornar ainda mais séria este tipo de clientes, este tipo de mercado, que é esta lei que está em vigor só a 30 de outubro, mas ela foi aprovada no verão deste ano e que tem a ver com o tipo de visto para os nómadas digitais. Basicamente era um visto que já existia, mas agora mais dedicado aos nómadas digitais e a pessoas que vêm trabalhar para cá e que tipicamente conseguem trabalhar remotamente para a empresa que tem um domicílio fiscal fora de Portugal. Isto vai acontecer o quê? Vai acontecer muita procura de pessoas que querem, e aqui posso ver as duas vertentes também do arrendamento, ok? Do arrendamento, mas acho que vai também haver muita aquisição de apartamentos e pronto, é tudo aquilo que eu falei até agora, clima, etc., a poder viver aqui, por exemplo, e ganhando o que se ganha na Noruega, ou que se ganha na Dinamarca, mas com este tempo que está aqui durante o ano todo, e com todas as vantagens que eu já referi até agora. Só umas pequenas notas. Isto é um visto, atenção, que eu também não conheço os detalhes todos, mas que é de 90 a 365 dias, depois pode ser renovado. É muito dirigido a jovens, quando eu digo jovens, não estamos a falar de 18 anos, estamos a falar a jovens que já, até porque o rendimento que têm que ter é elevado, eu acho que tenho isso mais à frente. Portanto, não sei se todos têm essa noção. A ideia é limitar ao tipo de trabalhadores remotos, não é vir aqui alguém que ganhe o ordenado mínimo. Atenção, esta lei, portanto, este tipo de vistos. Mas que são pessoas que, pelo menos nos 3 meses, tiveram como valor mensal de rendimento 2.820. Estamos a falar bem acima do que é a média em Portugal. Portanto, são pessoas altamente qualificadas, são pessoas jovens que vão alterar um bocadinho também aqui o envelhecimento da cidade
E pronto, e que vai tornar isto um pouco imparável, que está a tornar isto imparável, não há volta a dar, e é aceitar, porque isto é a realidade, isto já acontece em Paris, já acontece em Londres há muito tempo, portanto, digamos, uma alteração, é a globalização, neste caso, da cidade de Lisboa, que acho que é bem-vinda, e especialmente para nós que trabalhamos na área do imobiliário. Só para referir, para acabar, também nos nómadas digitais têm esta benesse da taxa de IRS a 20% e não as taxas superiores que tipicamente nós temos. E penso que é o último slide, não é? Sim, de andar o outro depois Sim. Ok. do último slide. Ok. Aqui o RNH é o residente não habitual, portanto tem as suas iniciais de residente não habitual. E muitas vezes, principalmente desde o último mês e meio, 2 meses, quando se começou a falar dos nómadas digitais, que é uma figura que já existe há muito tempo, mas que agora está regulamentada através da Lei 18, muitas pessoas têm muito na vertente do arrendamento. E 90% das pessoas pensam logo no arrendamento. Vêm do estrangeiro, fazem o arrendamento do ano e vão-se embora. E se nós olharmos para a parte da compra, também temos aqui excelentes oportunidades de negócio, porque se calhar eles podem comprar uma casa, se calhar, ou têm capacidade de comprar uma casa, vão ficar a pagar muito menos ao banco, e podem depois até, no futuro próximo, se continuar cá, continuar a morar, se forem voltarem para o país deles, ou forem para outro país, colocar no mercado de arrendamento. Então são sempre oportunidades que nós temos que as podemos explorar. Um casal, já agora, é fazer as contas, é multiplicar por 2. Um casal que venha nestas condições ganha 5.600 euros, portanto, ou seja, tem rendimentos para fazer cá um investimento, seja para que efeito for. Eu acho que vale a pena explorar. Pronto, isto foi uma brincadeira que eu apanhei um slide. Pronto, é isto que eu gostaria que acontecesse, era que os clientes já viessem com a referência, neste caso, do Centro 20 Nações, ou seja, de cada um de nós, e que nós pudéssemos, de uma forma dirigida, e que fôssemos o consultor destes clientes estrangeiros que a toda a hora estão a chegar a Lisboa. Quando eu digo a Lisboa, não referir suscetibilidades, mas a Portugal, pronto, de uma forma geral. Não estamos só em Lisboa, mas hoje estamos aqui em Lisboa, portanto, mas o objetivo é sempre Portugal inteiro, como é. Muito obrigado. Perguntas que queiram fazer, questões que façam sentido para vocês, o objetivo é este, caso não existam, ninguém quer partilhar, portanto aqui na caixa de texto deixem-me só confirmar, não temos aqui partilha, Albertina está metido, as melhoras, Albertina. Agradecer a todos novamente, agradecer em primeira instância, em primeiro lugar ao Sérgio Brites pela sapiência que nos passou, pelos números. Uma coisa é apresentar números, outra coisa é explicar números, e explicar de uma forma prática, e como o Sérgio fez, agradecer, Sérgio, pelo facto de o teres feito, agradecer às pessoas que estão aqui na agência Nações 2, agradecer às 29 ligações que estão feitas também, agradecer a todos os que participaram desde a primeira sessão até esta. Em 2023 continuaremos a ter estas sessões, obviamente com mais adesão, com mais aderência, com mais participação, com mais presença vossa, porque só assim é que crescemos, obviamente, não é? Isto não se prepara num dia, não se prepara numa semana, isto não é pesquisar PDFs sobre segmento internacional e depois colocar isto numa apresentação, dá trabalho, requer conhecimento, requer preparação e não é fácil. Portanto, o reconhecimento às vezes é merecido e é devido. Aqui agradecer a quem está presente, a quem sempre está presente, a quem não conseguindo estar presente justifica a ausência e quem não está fica a perder. É tão simples quanto isso. Beijinhos e abraços a todos. Novamente, Sérgio, obrigado a todos. Obrigado.